Um agricultor estima que, quando uma pessoa experimentada planta soja, 90% sobrevivem, mas quando o novato as planta, apenas 30% sobrevivem. Agora vamos lá. Se um pé de soja não sobrevive, determinar a probabilidade de ter sido plantado por um novato, sabendo-se que 2/3 são plantados por novatos. Olha só. Primeira coisa, vamos identificar aqui, tá, quais são as probabilidades a priori. Repara só. Quando fala aqui, sabendo-se que, tá vendo aqui, ó, tá? Porque isso aí, né, já foi, né, no caso, né, através de dados experimentais por anos, né, anos de experiência, tá? Então bota-se essa probabilidade, que é uma probabilidade a priori, quer dizer, ela independe do experimento. Então vamos olhar essa nossa tabelinha aqui, ó. 2/3, né, são plantados por novatos e 1/3, né, por pessoas mais velhas, tá? Então olha só, repare, esse 2/3, esse 1/3 são chamados, como nós já vimos, né, probabilidade a priori, quer dizer, com o experimento, né, com a parte experimental, né, de tanto observar, certo? Então esses 2/3 são plantados por novatos, tá bem? Esse é um dado a priori. Agora vamos ver o seguinte. Um agricultor, né, sabe que 90%, tá, no caso, né, quando a pessoa é experimentada, 90% sobrevivem. Então eu vou chamar aqui de S, tá vendo? S, né? Os pés de soja que sobrevivem, tá? E aqui, né, o meu novato, certo? E aqui, né, pessoas mais velhas, né, mais experimentadas, né, em vez de velhas, mais experimentadas, né? Aqui 90% sobrevive, tá vendo aqui, ó, tá? Evidentemente, se 90% sobrevive, né, no caso, né, o complementar vai ser o quê? 0,1, certo? Então, repare, 2/3, né, no caso, 30% sobrevive, tá aqui, ó, 30% sobrevive. Plantado o quê? Por novatos, tá? Por pessoas experimentadas, né, no caso, né, ou pessoas mais velhas, né, 1/3, né, de pessoas mais velhas, né, no caso 90% sobrevive. Então está feita a nossa tabela aqui. Agora a grande pergunta, né, ela está aqui implícita, né? Ó, se um pé de soja não sobrevive, atenção, é dado que, tá vendo aqui, ó, é dado que um pé de soja não sobrevive. Isso aqui é dado. Determinar a probabilidade de ter sido plantado por um novato. Como eu escrevo isso aqui, tá vendo? Ó, aqui tá vendo aqui probabilidade de um novato, né? Dado que, sabendo-se que, né? Dado que, né? Ele foi plantado por um, no caso, né? Por um novato, certo? Tá bem claro, então? Olha, se um pé de soja não sobrevive, quer dizer, isso aqui é dado, isso aqui é informação dada, isso aqui é informação dada, né? Tá vendo aqui? Se um pé de soja não sobrevive, qual a probabilidade aqui, ó? Qual a probabilidade, certo? Deve ter sido plantado por um novato. Aqui está o meu novato aqui. Tá bem claro isso aqui? Bom, agora aquela fórmula, né? Probabilidade, né? Ó, de A, né? Condicional, né? Isso aqui é igual, né? No caso, né? A probabilidade de A interseção com B, né? Aqui, ó, é P de A, né? Então vem para baixo aqui o P de B, certo? P de B, tá? Sempre multiplicando em cruz, tá claro? Então aqui, ó, quem vem aqui para baixo é minha probabilidade, né? No caso, marginal, P, né? No caso, né? Da pessoa, né? Que, no caso, né? É o N-til, certo? Se o N é novato, né? O N-til é não novato, tá? Então é a pessoa experimentada, né? Então N-til é a pessoa experimentada, tá claro? Tá bem claro isso aqui? Então vamos lá, vamos ver aqui. N-til não sobrevive, então vamos ver aqui, a probabilidade de não sobreviver, tá vendo aqui, ó? Presta atenção aqui, ó. Eu vou tratar, né, dessa coluna aqui, ó, tá vendo, ó? Dessa coluna aqui, ó. Essa coluna que ela é a responsável pelo denominador, tá vendo aqui, ó? É o P, no caso, né, do não sobrevive, né? Esse til aqui não sobrevive, tá claro? Então vamos lá. Agora observem só, olha só. Olha só.
aqui, né, o P de N, né, vai ser o P, ó, o P, né, no caso de plantado por novato, tá? Vezes o P, né, plantado por novato, dado que, né, no caso, o P, né, no caso do N, né, o N, né, no caso é não sobrevive, tá? Sempre o N-tio é não sobrevive, tá? Não sobrevive, tá? Dado que não sobrevive, é plantado por novato, tá certo? Então, o que eu faço? Eu pego esse 2/3 aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pego 2/3, ó, multiplico, por quê? Pelo 0,70, né? Agora, olha só, eu tô olhando essa coluna aqui, ó, mais 1/3, né, vezes 0,1, certo? Porque eu estou calculando, atenção, estou calculando o denominador, certo? Então, ó, esse P de novato, tá vendo o P novato aqui? Isso aqui é minha probabilidade a priori, isso aqui é a priori, que eu já sei, né? Através de experimentos, tá? De anos e anos, né? Eu cheguei à conclusão que 2/3 aqui, tá? São plantadas por novatos, tá certo? Então, olha só, então aqui eu tenho o P de novato vezes o P, né? Dado que, atenção, dado que, né? No caso, né? Não sobrevive, né? E plantado por novato, certo? Tá bem claro aqui? Então, olha só, não sobrevive plantado por novato é 0,7. Então, vai ser 2/3 vezes 0,7, tá aqui, certo? Mas, né? Agora vamos trabalhar. Repara, eu estou nessa coluna aqui, ó. Falta, né, esse elemento aqui. O que é esse elemento aqui, né? É a probabilidade, atenção, é a probabilidade de não sobreviver, tá? No caso, né, plantada, né, por uma pessoa experiente, né? Que é uma pessoa, né, novato e velho, certo? O velho aqui é experiente, tá? Então, eu vou ter aqui 1/3 vezes 0,1. Fazendo essa conta, dá 0,503. Atenção, esse aqui é o denominador, tá? Eu quero calcular isso aqui, ó. Eu quero calcular o P, né, de ser novato, né, dado que, certo? No caso, né, isso aqui é muito importante, tá? Dado que não sobreviva, tá? Isso aqui é dado que não sobreviva, tá? Então, ó, o numerador vai ser uma dessas duas parcelas aqui, né? No caso, vai ser essa aqui, ó, certo? Então, eu vou ter, ó, 0,47, né? Dividido por 0,503. Então, 93%. Né? Então, a probabilidade é 90, ou 0,93, tá? Então, essa é a probabilidade, no caso, né? Dado que não sobreviva, qual a probabilidade de ser plantada por um novato. Tá bem claro, então? É a chamada probabilidade condicional. E é muito importante, né, frisar bem, né? Essas probabilidades aqui, 2/3 e 1/3, são probabilidades a priori, que você tem que buscar no texto. Tá claro? Então, vamos lá. 3 máquinas produzem o mesmo tipo de engrenagem. A máquina A produz 1% de engrenagens defeituosas, a B 2% e, no caso, a máquina C produz 5%, né, de engrenagens defeituosas. Tá? Vamos lá. Cada máquina é responsável por 1/3 da produção total. Tá? Observe aqui o seguinte, preste atenção que isso é fundamental. Ó, aqui, ó, cada máquina, né, é responsável por 1/3 da produção total. O que ele está dizendo aqui? Ele está te dando a probabilidade a priori, tá? Porque, repara, cada máquina é responsável por 1/3 da produção total. Da onde ele tirou isso, né? A máquina, né, ela, no caso, né, você tem as máquinas funcionando todos os dias, tá certo? Com a experiência. Então, o que ele mostra? Qual é a probabilidade a priori? O que ele sabe, né? Que cada máquina é responsável por 1/3 da produção total. Isto é, a máquina A, a máquina B, a máquina C, elas são responsáveis por 1/3, né? No caso, 3/3, né? No caso, cada uma por 1/3 da produção total. Já está dita aqui minha probabilidade a priori, tá claro? Um inspetor examina uma peça e verifica que é perfeita. Calcular a probabilidade da peça ter sido feita pela máquina A. Então, vamos lá. Aqui, né, G, né, vem de good, né, perfeita, né, e D, defeituosa. Agora, eu vou pegar aqui minha tabela. Ó. Aqui são as máquinas A,
B, C. Essas probabilidades, atenção, essas probabilidades, né, são probabilidades a priori, ó, a priori, tá? A priori, tá? A priori. Probabilidade a priori, quer dizer, eu sei, né? Eu sei pela experiência, né? O gerente está na fábrica, né? Lá, ele está observando, olha, 1/3, né? Cada máquina produz 1/3 da produção total. Tá? Então agora, ó, defeituosa, né? E aqui, né, no caso, não defeituosa, poderia ser aqui um D barra, um detil, por exemplo, não tem problema. Então, ó, defeituosa, 0,01, né? No caso, boa, né? Seria 0,99. 0,02, o complemento, né? No caso, 0,98, e aqui 0,05, 0,95. Tá claro? Agora, o que ele está pedindo? Atenção, calcular, tá vendo aqui, ó? Calcular a probabilidade da peça ter sido, no caso, ter sido feita pela máquina A. Atenção, ó, verifica se que a peça é perfeita. Olha só, verifica se a peça é perfeita. Então, ó, dado que, ó, dado que a peça é perfeita. Então, já sei que aqui vai ter uma barra aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E aqui minha peça é perfeita. Isso aqui é dado, ó, dado que. Certo? Calcular a probabilidade de ter sido feito pela máquina A. Certo? Agora, o que eu faço? Ó, repito isso aqui, né? Ó, aqui, né? P de A dado G, né? Aqui vai ser meu P de G, certo? P de peça boa, certo? Peças boas, né? Engrenagem boa. Tá claro? E aqui é meu P da interseção. Tá claro? Bom, agora atenção, para onde eu vou olhar? Atenção aqui. Para onde eu vou olhar na minha tabela? Eu vou olhar para essa coluna aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou olhar para essa coluna. Tá? Em que eu tenho, né, no caso, a probabilidade, né, no caso, né? A probabilidade da peça ser boa, né, da máquina A. A peça ser boa da máquina B, da peça ser boa da máquina C, certo? Eu tenho as probabilidades condicionais. E aqui, ó, eu tenho minhas probabilidades a priori, né? Então eu vou desenvolver, ó. Aqui é o denominador, atenção, aqui é o denominador, tá vendo? Aqui é o denominador, vou trabalhar com ele, né? Vai ser o P da máquina A, né? No caso, probabilidade a priori, né? A priori, aqui é a priori, né? Vezes, né? A probabilidade, né? Dada que a máquina é A, tá vendo aqui, ó? Qual a probabilidade dela ser boa? Tá claro? Mais, tá vendo aqui? Continua, né? Mais, ó. A probabilidade da máquina B, a priori, vezes a probabilidade, atenção, da máquina ser boa, dado que, no caso, né? A máquina é B, certo? E a mesma coisa a máquina C, quer dizer, eu estou trabalhando aqui, ó, esse 1/3, né, vezes 0,99, mais 1/3, vezes 0,098, mais 1/3, vezes 0,95. Isso me dá quem? Me dá o denominador, certo? Que é exatamente, são essas parcelas aqui. Essas parcelas aqui. Quem é meu numerador? Vai ser uma dessas parcelas, né? Qual é meu numerador? É a interseção de A, né, com G, né? A interseção de A com G, atenção, ó, vai ser a probabilidade a priori, P de A, né, que é 1/3, vezes 0,99, certo? Agora, olha que interessante. Como aqui eu tenho 1/3 aqui, 1/3 aqui, 1/3 aqui, né, e o numerador eu tenho 1/3, eu posso simplificar os 1/3, né, tranquilamente. Então, eu posso trabalhar só com 0,99, sobre 0,99, mais 0,98, mais 0,95. Tá bem claro? Ó, esse 1/3 aqui, tá vendo aqui, ó, esse 1/3 está no numerador, não tá? Ó, esse aqui, ó. Eu posso simplificar com cada 1/3 desse aqui, ó, certo? Então aparece só, no caso, as probabilidades condicionais. Tá bem claro, então? Tá bem claro? Então, no caso, né, o teorema de Bayes, né, ele emprega propriedade, né, no caso, probabilidade a priori. Tá bem claro? Bem a priori. Tá? Dados revelam que as vítimas de acidentes com automóveis que usam cinto de segurança, apenas 10% sofrem ferimentos graves. Por outro lado, quem não usa cinto, 70%, no caso, né, sofrem ferimentos graves.
Ocorrido um acidente, verificou-se que houve um ferido gravemente. Calcular a probabilidade dele, no caso, né, dele estar usando cinto. Estima-se que 60% dos motoristas usam cinto. Atenção, ó, esse estima-se aqui, tá vendo? Esse estima-se aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é probabilidade a priori, ó, a priori. Alguém, né, com vivência, né, certo, né? Teve vivência para dizer que 60% dos motoristas, né, no caso, usam cinto. Estima 60% dos motoristas usam cinto. Então, vamos pegar a nossa tabela? Então, vamos lá. Tá? O meu C, né, é cinto. Tá? O meu C é usar cinto. Tá? No caso. O C barra, né, eu não uso do cinto. Então, você estima, você está vendo aqui, ó, né, 60% usa cinto, 40% não usa cinto. O que é importante aqui caracterizar é o seguinte: essas probabilidades, atenção, são probabilidades a priori, tá? A priori, tá? Então nós vamos combinar as probabilidades a priori com as probabilidades condicionais, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos ler com atenção aqui, tá? Vamos formar a nossa tabela, tá? G aqui, né, é ferimento grave, tá? G barra, né, é o ferimento não grave. Então vamos lá. O que o problema diz? O problema diz, ó, dados revelam que as vítimas de acidentes com automóvel usam cinto de segurança, apenas 10% sofrem ferimentos graves. Aqui, ó, no caso aqui, tá vendo aqui, ó, usar cinto aqui, ó, 10% só, 0,1, né, tá? Eles, né, sofrem ferimentos graves. Evidentemente que 0,9, né, certo? Não sofrem, no caso, ferimentos graves. Então, vamos continuar, certo? Por outro lado, 70%, por outro lado, né, quem não usa cinto, 70% sofre ferimentos graves, né? Aqui, ó, aqui, quem não usa cinto, tá vendo aqui, ó, 70%, né, sofrem ferimentos graves, tá vendo aqui? Aqui é a coluna dos ferimentos graves, tá? E aqui é a coluna os ferimentos não graves, tá? Então, ocorrido, atenção aqui que vai ser a minha pergunta, ó. Dado que, ocorrido, dado que, né, o ferimento é grave, tá vendo aqui, ó, dado que, então eu já sei que vai ter uma vertical aqui, ó, com um G aqui, ó, isso aqui é dado que, tá dito aqui, ó, né? Dado que o ferimento é grave, calcular a probabilidade de ele estar usando cinto aqui, pronto, armei meu problema aqui, ó. Certo? Calcular a probabilidade que ele está usando o cinto, dado que, né, identificou-se que o ferimento é grave. Tá claro? Então eu vou escrever isso aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo, tá? P de C, G, né? O G sempre, né? Ó, aqui é C, né? É C, aqui é G. Então esse aqui, ó, repara, eu vou olhar para minha coluna, atenção aqui. A minha coluna, no caso, né, é de ferimento grave, tá? Tá certo? Aqui, ferido gravemente. Então, essa aqui é minha coluna, tá vendo aqui, ó? É a coluna que eu vou olhar para ela aqui, ó. Tá vendo? Tá claro? E aqui, ó, estamos em probabilidade a priori, tá? Então, vamos ver o nosso denominador, né? Nosso denominador é probabilidade, né, marginal, né? P de G. Por que é marginal? Estou interessado nessa probabilidade do G, tá? Eu não estou especificando. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser, né, o P a priori, né, P de C, né, vezes, no caso, né, o P, né, atenção, ó, do G dado C, ó, dado que é cinto, tá? Quer dizer, o P de ser grave dado que é cinto, sempre o grave. Tá? Aqui, o P de não usar cinto, né, e aqui de grave não usar cinto, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, 0,6, tá vendo aqui, ó, 0,6 vezes 0,1, ó, vezes 0,1. Mas, agora tem que passar para esse aqui, para completar, ó, né, essa coluna aqui, 0,4, né, vezes 0,7, tá certo? Então, esse é o meu denominador, 0,34. Agora eu vou pegar o meu numerador. O que é o meu numerador? O numerador vai ser sempre uma dessas parcelas aqui, né? Que parcela vai ser, né? Atenção, o C com o G, né? O C, tá vendo? Com o G. Vai ser o que, ó? Meu denominador.
P de C vezes P, né, de G dado C, né? Que vai ser 0,1 vezes, no caso, né, 0,6. Vai ser exatamente isso aqui. Aqui, ó, C, aqui, ó, interseção de C com G. C está aqui, né? C está aqui e o G está aqui. Então vai ser esse número aqui, ó, certo? Então vai ser a probabilidade a priori, 0,6 vezes 0,1, certo? Isso aqui é o numerador, isso aqui é o denominador, dá aproximadamente 17,6%. Tá bem claro? Então é isso que é a probabilidade de Bayes, né? Em inglês é Bayes, tá? Mas só para vocês entenderem bem, tá? Então sempre trabalho, né? Probabilidade, por exemplo, quando dá assim, 3 urnas, né? Estão lembradas? 3 urnas, né? Quando não se fala nada, né? A probabilidade é 1/3, 1/3, 1/3. Tá? 3 urnas contém tantas bolas brancas, tantas verdes. A urna 1. A urna 2 contém 10 verdes e 5 brancas, né? E a urna 3 é 3 brancas e 15 verdes, por exemplo, né? Então eu já sei que a probabilidade a priori vai ser 1/3, 1/3 e 1/3, tá? Porque não existe, né, nenhuma tendência a você escolher uma urna em relação à outra, a não ser que se diga, certo? A não ser que se diga. Está bem claro? Então, está ótimo.